Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componentes de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 63, o objeto de conhecimento, expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis, resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatoração. E o detalhamento, processo de fatoração de expressões algébricas e suas relações com produtos notáveis. Muito bem, vamos trabalhar agora a parte algébrica. Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, vamos trabalhar a parte algébrica, trabalhar com equações de segundo grau e ter uma outra forma de solucionar esse tipo de equação. Para isso, nós vamos usar alguns elementos, tanto dos produtos notáveis quanto da fatoração. Então, como vamos falar de fatoração, vamos começar com o conceito de fatoração. Acompanhe comigo na tela. Fatoração, fatorar um número significa escrevê-lo como uma multiplicação de dois ou mais fatores. Antes de ir para a parte algébrica, vamos pensar o seguinte: o número 12, certo? O número 12, eu posso escrever ele como sendo como? 2 vezes 6, certo? É uma forma de escrever o número 12. Outro exemplo, eu posso escrever o número 12 como sendo o produto de 4 vezes 3, certo? Então, eu estou fatorando. Continua sendo o mesmo número 12. Eu também posso escrever o número 12 como sendo exatamente quem? 2 vezes 2 vezes 3. Então, fatorar é isso, é reescrever o número, como sendo o produto, a multiplicação de dois ou mais fatores, certo? Então, essa é a primeira ideia de fatorar. Só que a gente usa muito a fatoração quando a gente está trabalhando com a parte algébrica, tá bom? Então, nós vamos usar essa ideia de fatoração na forma algébrica, beleza? E a ideia aqui, em alguns momentos da fatoração, é escrever esse número, como sendo o produto de outros dois números. Então, não esquece que a gente sempre vai ter a ideia de escrever um determinado número ou uma determinada soma, uma determinada equação que vai me gerar um número como sendo o produto de dois números. Tudo certo? Então, acompanhe comigo. Então, fatoração por agrupamento. Observe as três figuras a seguir, ó. Nós vamos ter aqui um quadrado, certo? Um retângulo. A área dessa figura pode ser dada pela expressão como sendo AX mais BX, AY mais BY. Então, observe que a área da expressão, ou seja, essa região aqui, ela pode ser escrita como sendo exatamente quem? AX mais BX mais AY mais BY. Ok, professor? Então, se eu posso escrever, eu posso dizer o seguinte, que figura é essa? É um retângulo, certo? Então, como ele pode ser escrito como sendo AX, eu vou dividir esse retângulo em algumas partes. Eu vou dizer que todo esse lado vai ser exatamente a soma de A mais B, tá bom? Então, até esse pedaço mede A e até esse pedaço mede B. E aqui o outro lado, esse tamanho aqui vai ser X e esse tamanho aqui vai ser Y. Ok, professor? Então, a área de fato, ó, se eu quero calcular essa área aqui, ó, vai ser exatamente quem? A vezes X, certo? Se eu quero calcular essa área aqui, ó, vai ser quem? B vezes o X. Da mesma forma, se eu quero calcular essa área, essa região aqui, vai ser exatamente quem? A vezes Y e
essa região aqui, ó, vai ser B vezes Y. E a soma delas é exatamente essa área. Tranquilo? Então, a área vai ser AX mais BX, AY mais BY. Estou somando cada pedacinho desse. Muito bem. E agora vamos pensar o seguinte, né? Eu posso também escrever essa área como sendo X vezes A mais B mais Y vezes A mais B. Como? Imaginando esse lado todo aqui, ó, como sendo a soma de A mais B. Então, quem vai ser essa região, essa área? Então, como é um retângulo, eu vou pegar X e multiplicar pela soma de A mais B. E Y vai ser quem? Ó? Essa região aqui e essa região, certo? Então, vai ser Y vezes essa região. Então, aquela primeira imagem, eu pude escrever ela como sendo a soma de 4 áreas, e agora eu estou escrevendo ela como sendo a soma de 2 áreas, AX mais B e vezes X e Y vezes A mais B. Ok. E agora, professor? Nós podemos reescrever ainda essa mesma área como sendo o produto desse lado, que mede A mais B, vezes esse lado, que mede X mais Y. Então, observe que a gente saiu daquela expressão. Qual expressão, professor? Nós saímos daquela expressão lá, ó. AX mais BX mais AY mais BY. Isso aqui, essa expressão, ela é equivalente, ou seja, é igual a exatamente quem? A mais B vezes X mais Y. Tudo bem? Então, observe que a gente fez exatamente isso. A gente pegou uma soma de 4 parcelas e escreveu na forma de um produto de 2 números. Então, lembra que fatorar é escrever na forma do produto de 2 números. Tudo bem? Professor, e como que nós podemos fazer isso? A primeira ideia de fatoração é a fatoração por agrupamento. Veja como podemos fatorar algebricamente Veja como podemos escrever algebricamente na forma fatorada o polinômio AX mais BX mais AY, BY. Aqui nós podemos fazer o seguinte, ó. Eu posso primeiro reescrever isso aqui, os fatores comuns próximos. Então, isso aqui vocês concordam comigo que eu posso escrever como sendo AX mais AY mais BX mais BY. Tudo bem? Ó, observe aqui o seguinte, tanto aqui quanto aqui, esse valor A ele é comum. Então, eu posso escrever como sendo A vezes, dividindo essa parcela aqui por AX dividido por A, vai dar X, mais AY dividido por A, vai dar Y. Da mesma forma, eu vou fazer aqui, ó, o B é um fator comum, certo? Então, vou escrever B, dividindo BX por B, vai ficar exatamente X. BY por B, vai ficar exatamente Y. Muito bem. Ah, professor, olha aí, ó, eu tenho novamente 2 fatores comuns. Então, eu posso colocar ele em evidência? Posso, vai ficar a XY. A XY dividido por X mais Y vai dar exatamente quem? A. B vezes XY dividido por XY vai sobrar exatamente quem? B. Então, ó, nós escrevemos essa expressão, né? Nós escrevemos essa expressão como sendo o produto de 2 números. Porque se eu sei o valor de X e o valor de Y, e eu sei o valor de B e o valor de A, se eu somar X mais Y e A mais B e fizer o produto, vai ser exatamente igual a AX mais AY mais BX mais BY. Para isso, a gente tem um passo a passo. Então, primeiro, nós vamos
agrupar os termos que possuem o mesmo fator comum. Então, nós aqui, nesse caso, a gente usou o x, porque o x é comum tanto aqui quanto aqui, certo? Tanto no bx quanto no ax. Ele é fator comum, então eu coloco ele em evidência. A gente fala isso, evidenciar o fator comum. Tirando o fator comum de cada parcela, eu vou ter o produto de x vezes a soma. Observe que se eu fizer a distribuição, eu volto exatamente para cá. Ó. A vezes x é ax, x vezes b é bx. Muito bem. Da mesma forma aqui, eu vou colocar o y em evidência. Então, colocando o y em evidência, nós vamos ter y vezes a mais b. Em cada grupo, colocamos os fatores comuns em evidência, certo? Então, quem é o fator comum aqui nesse grupo? Primeiro, é o x. Nesse grupo, primeiro, é o y. Depois, nós vamos colocar novamente. Agora, quem é o fator comum aqui? Ó? É AB e aqui é AB. Colocando esse fator comum, o que acontece? Eu coloco ele em evidência e multiplico. Dividindo, ó, porque aqui nós temos o seguinte, ó, eu tenho uma soma. Ó. A soma, deixa eu dar uma limpada aqui. Ó, aqui eu tenho uma soma, ó, certo? É x vezes a mais b mais y vezes a mais b. E aqui, ó, eu tenho esse fator comum. Perdão. Tenho esse fator comum, ó. Certo? Esse fator comum. Então, eu posso colocá-lo em evidência. Ax mais b em evidência. Tirando o fator comum em evidência, sobra exatamente quem? X. Mais, que é a regra, né? Colocando o fator comum em evidência, sobra exatamente quem? Y. Tudo bem? Então, vamos resolver um exemplo agora. Ó. Nós temos aqui 3ax mais b, 2b ao quadrado, mais b ao quadrado x, mais 6a. Inicialmente, vamos agrupar os termos usando a propriedade da comutatividade. O que seria a comutatividade? É que eu posso reorganizar a soma, de tal forma que eu trabalhe com os fatores comuns em evidência. Então, ó, eu posso escrever esse termo aqui, A, 3ax, próximo do 6a. Ok. E aqui, ó, já está próximo. Então, nós comutamos, nós reorganizamos. Ok. Quem é o fator comum aqui, ó? Em 3ax e 6a. Vocês concordam comigo que 6a eu posso escrever como sendo 2 vezes 3a? Beleza? Então, observe que o fator comum aqui, ó, é 3a e esse 3a. Então, por isso eu coloquei 3a em evidência. Tudo bem? Então, dividindo essa parcela por 3a, 3ax dividido por 3a, vai sobrar exatamente quem? O x. 6a, ou seja, 2 vezes 3a dividido por 3a, ou seja, eliminando esse termo, sobra exatamente quem? O 2. Por isso vai ficar 3ax mais 2. Da mesma forma, vamos trabalhar agora na outra parcela. Quem é o fator comum? O fator comum aqui, ó, é exatamente esse. B ao quadrado, certo? Colocando b ao quadrado em evidência, então, b ao quadrado dividido por b ao quadrado, nós temos x. 2b ao quadrado dividido por b ao quadrado, nós temos 2. E observe agora, ó, eu tenho esse fator aqui comum, x mais 2. Então, eu posso colocá-lo em evidência. Então, vai ficar x mais 2 vezes... Tirando o x mais 2 dessa parcela, sobra exatamente quem? 3a. Mais é da regra, então vou repetir. Tirando 2x mais 2 dessa parcela, sobra exatamente quem? B ao quadrado. Ou seja, eu peguei aquela soma e reescrevi como sendo o produto de dois números. X mais 2 vezes 3a mais b ao quadrado. Beleza? Então, essa é a forma fatorada daquela expressão inicial. Da mesma forma aqui, ó,
nós temos quem? A ao quadrado, A ao cubo, mais A ao quadrado, mais A, mais 1. Então, nós podemos organizar, vamos reescrever isso aqui, ó. Então, ó, A ao cubo é a mesma coisa que quem? A ao cubo é a mesma coisa que A ao quadrado vezes A, certo? Porque quando o expoente é 1, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Perfeito, professor. Então, aqui, ó, eu poderia escrever essa expressão como sendo A vezes A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A mais 1. Observe que já apareceu um fator comum, que é quem? O A ao quadrado. Então, tirando o A ao quadrado dessa parcela, sobra exatamente quem? A. Tirando o A ao quadrado dessa parcela, professor, não posso tirar. É porque eu estou dividindo. Então, dividindo A ao quadrado por A ao quadrado, um número dividido por ele mesmo é 1. E sobrou A mais 1. Ok, é exatamente o que eu fiz aqui, ó. Tudo bem? Gente, observe o seguinte, que eu tenho um fator comum, ó, nessa soma e nessa soma. Quem? O A mais 1. Então, eu posso colocar em evidência. Então, A mais 1 dividido por A mais 1 vai sobrar exatamente A ao quadrado. A mais 1 dividido por A mais 1 vai dar exatamente 1, porque o número dividido por ele mesmo é 1. Logo, o que é que eu tenho? Eu tenho que essa expressão aqui, eu posso escrever ela como sendo A mais 1 vezes A ao quadrado mais 1. Tudo bem? Agora nós vamos falar sobre a fatoração da diferença de dois quadrados. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui um quadrado e eu tirei esse quadradinho menor aqui, ó, que está pontilhado. Beleza? Ele tem lados y, y. E essa região aqui que eu vou pintar de verde, essa região aqui, ó, vai ser exatamente quem? O quadrado original, que era x vezes x ao quadrado, certo? X vezes x ao quadrado, que é aqui, ó, x ao quadrado, menos esse quadradinho em vermelho, porque eu retirei ele. E quem é o quadradinho em vermelho? É y vezes y, que é y ao quadrado. Logo, o que é que eu tenho? Eu tenho que essa área é exatamente calculada por que expressão? X ao quadrado menos y ao quadrado. Tudo bem até aí? Tudo certo, professor. Só que observe aqui, ó, quando eu faço esse corte aqui, ó, eu vou ter um quadradozinho aqui, que eu vou pintar até de outra cor. Esse quadrado aqui, ó, que está pintado em verde e vermelho, que ele vai ter exatamente qual expressão? X menos y, certo? Porque era o lado x, ó. Esse lado todo era x, mas aí eu tirei o y. Da mesma forma aqui, ó. Era esse lado todo, mas eu tirei o y. Então, vai ficar x menos y. Tudo bem? Esse lado aqui era x, todo x, mas aí eu tirei o y. Ok. Então, a área da figura, né? A área da figura é exatamente quem? X ao quadrado menos y ao quadrado. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos reescrever essa figura, ó, cortando essa figura aqui em 2, né? Vou ter a figura 1 e a figura 2, mas observe que é exatamente essa figura aqui, ó, ela vai caber aqui, embaixo, porque esse lado dela mede exatamente quem? Y menos x. Ok, professor. Então, reescrevendo, nós vamos ter exatamente quem, ó? Esse produto, essa soma x ao quadrado menos y ao quadrado, vai ser o produto de x mais y vezes x menos y. Por quê, ó? Quando eu faço esse corte, e eu trago esse pedaço para cá, ó, o que é que eu vou ter?
eu vou ter esse lado, que mede x menos y, e esse lado aqui mede y. Então, todo esse lado vai medir exatamente quem? X mais y, certo? E esse outro lado aqui, ó, vai medir exatamente x menos y. Então, esse retângulo, essa figura nova, ela vai ficar exatamente dessa forma. A figura 1 e aqui a figura 2. Como é que eu calculo a área? Vai ser esse lado, o lado desse retângulo, vezes o lado desse retângulo. Logo, eu tenho que a diferença entre dois quadrados pode ser escrita como sendo x mais y vezes x menos y. Tudo bem? Vamos a um exemplo aqui, ó. O polinômio x² menos 36 representa uma diferença de dois quadrados, certo? Eu posso fatorar esse polinômio. Como? Porque eu sei que, ó, eu consigo tirar a raiz quadrada desse número. Raiz quadrada de 36 é 6, certo? Então, eu posso escrever x menos 36 é a mesma coisa que x² menos 6. Que está escrito bem aqui, ó. Só que a gente acabou de ver o seguinte: quando eu tenho a diferença de dois quadrados, ou seja, um número ao quadrado menos outro número ao quadrado, eu posso escrever isso como sendo x mais esse número ao quadrado, ou seja, a soma deles, vezes a diferença entre eles. É o mesmo resultado, ou seja, x² menos 36, a forma fatorada dela pode ser escrito como sendo x mais 6 vezes x menos 6. Tudo bem? Uma outra forma, um outro exemplo. Dada a expressão 16x² menos 9. Observe que aqui, ó, eu tenho novamente a diferença entre dois quadrados. Professor, eu não consigo visualizar. Acompanha comigo, ó. Vocês concordam comigo que 16x² é a mesma coisa que 4 vezes x ao quadrado? Por conta de quem? Por conta das propriedades de potência. Eu sei que 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado vezes x ao quadrado, certo? E aí, eu posso escrever isso aqui como sendo o produto elevado às potências. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes x ao quadrado. E aqui, ó, o 9, nós sabemos que 9 pode ser escrito como 3 ao quadrado. Observe que essa expressão, então, pode ser escrita como x 4 vezes x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Ó, nós temos aí, novamente, a diferença entre dois quadrados, né? Nós temos a diferença entre dois quadrados. E aí, nós conseguimos escrever isso como sendo como? Esse primeiro termo aqui, ó. Esse primeiro termo, 4x, mais o segundo, vezes o primeiro termo, 4x, menos o segundo. Então, a forma fatorada de 16x² menos 9 pode ser exatamente como 4x mais 3 vezes 4x menos 3. Tudo bem? Então, só organizando esse raciocínio, nós podemos fazer todo esse processo da seguinte forma. Para fatorar a expressão, podemos identificar que é uma diferença entre dois quadrados, pois 16x² eu posso escrever como 4 vezes x ao quadrado. E 9 é 3x ao quadrado. Então, aplicando a fórmula da diferença de dois quadrados, que fórmula é essa, professor? Essa daqui, ó, x² menos y ao quadrado é exatamente quem? X mais y vezes x menos y. Tudo bem? Então, nós podemos obter o seguinte.
vai ser o primeiro termo, 4x, mais o segundo termo, que é 3, vezes o primeiro termo, menos o segundo termo, que é 3. Então, eu sempre vou poder escrever dessa forma. Professor, e isso é interessante quando? Quando eu quero resolver a equação do segundo grau. Mas só para terminar, vamos fazer mais esse exemplo. Observe comigo, ó. 9x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Então, ó, 9x ao quadrado, novamente, pensa comigo. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes x ao quadrado, certo? Aplicando a propriedade de potência, que propriedade é essa? Essa aqui, ó. Quando eu tenho a vezes b elevado ao número n, isso aqui é igual a elevado a n vezes b elevado a n, certo? Então, como quase tudo que vai, eu posso voltar. É mais interessante eu voltar à propriedade. Ou seja, como eles têm o mesmo expoente, ó, eu posso escrever isso como sendo exatamente 3 vezes x ao quadrado. Beleza? Da mesma forma, eu vou trabalhar aqui, ó, 4x ao quadrado. Nós sabemos que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 4x não, perdão, é 4y, né? 4y. 2 vezes y ao quadrado, certo? Aplicando a propriedade voltando, nós vamos ter que 2 vezes y ao quadrado. Tudo bem? E agora é só aplicar a propriedade da fatoração, que vai ser exatamente quem? O primeiro, o segundo, porque nós temos aqui, ó, o quadrado da diferença de dois termos. Então, o quadrado a diferença de dois quadrados, perdão. Tem um número ao quadrado menos outro número ao quadrado. Então, vocês concordam comigo que vai ser exatamente o primeiro, 3x, mais o segundo, 2y, vezes o primeiro, 3x, menos o segundo, 2y. Então, essa aqui é a forma fatorada dessa expressão. Tudo bem? Então, só organizando para ficar bonitinho, né? Então, para compreender a expressão 9x ao quadrado menos 4x ao quadrado, podemos identificar que é uma diferença de dois quadrados, pois 9x ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes x ao quadrado e 4y ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes y ao quadrado. E aí, nós podemos aplicar a fórmula da diferença de dois quadrados, que vai ficar exatamente isso aqui. Então, ó, eu vou colocar o primeiro termo ao quadrado mais o primeiro termo mais o segundo termo, vezes o primeiro termo menos o segundo termo. E aqui nós temos essa expressão. Beleza? Então, essa é uma forma de fatorar expressões algébricas. Tá bom? Professor, e eu consigo resolver uma equação com isso? Consegue, ó. Imagina que tu tem a seguinte equação, x ao quadrado menos 4 igual a 0, certo? Ó, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, igual a 0. Tudo bem, professor, agora o senhor já me ensinou. Vai ser exatamente quem? X mais 2 vezes x menos 2. E aí, pensa comigo, olha o que é que eu estou dizendo aqui. Que um número multiplicado com outro número é igual a 0. Quando que isso acontece? Se o primeiro número for 0, ou seja, x mais 2 é igual a 0, ou o segundo número é igual a 0, x menos 2 é igual a 0. Então, aqui eu posso concluir que x é igual a menos 2, ou x é igual a 2. Então, essa é uma aplicação de como utilizar
a diferença de dois quadrados para resolver uma equação do segundo grau. Beleza? Então, gente, aqui nós aprendemos nessa aula o seguinte, duas técnicas de fatoração. A primeira, agrupando os fatores, né, usando o fator comum em evidência em cada parcela. E a segunda foi a diferença entre dois quadrados. Então, nós podemos usar essas propriedades na hora de resolver ou fatorar expressões algébricas, beleza? Espero que tenha sido bastante esclarecedor para você e até o nosso próximo encontro.